Olá, amigo ouvinte, a mensagem de Deus para você neste dia tem como título: Você pode confessar seu pecado. Por natureza, o ser humano tem dificuldade de enfrentar seus erros. Ninguém gosta de se sentir culpado. Certamente você também notou que, ao serem entrevistados os suspeitos, quase que todos eles afirmam inocência, dizendo: Não sei de nada, eu só estava passando por aqui. Eles me prenderam por engano, ou coisa assim. O problema do ser humano é sempre o mesmo. Ninguém gosta de ser flagrado. Ninguém gosta de ser culpado. E para isso, usa todos os meios possíveis para escapar. Você notou que a palavra pecado está sendo riscada do nosso vocabulário? Não seria porque a humanidade está desconhecendo ou rejeitando a lei moral dos 10 mandamentos? Um outro grande problema é o materialismo. Estamos também tão preocupados com a nossa sobrevivência, com os problemas do dia a dia, na escola, no trabalho e mesmo em casa. Ter que pôr alimentos sobre a mesa cada dia. A despensa e a geladeira estão vazias. E tantas outras coisas que não temos tempo para pensar em temas realmente relevantes. E ao mesmo tempo somos invadidos por um vazio esquisito e não temos a paz que gostaríamos. A essa altura costumam entrar hábitos e vícios que procuram abafar até a voz da própria consciência. Por isso, as pessoas afirmam que são boas e corretas e dizem: se não puder fazer o bem, o mal eu não faço. Não percebem nada de errado em suas vidas, mas com facilidade enxergam defeitos nos outros. Uma dessas pessoas, conversando com um cristão, disse: Eu não sinto nenhum peso do pecado, como vocês dizem. Eu sei por quê, disse o religioso. Quando você carrega um balde de água, você sente o peso da água, certo? Mas quando mergulha em uma piscina, não sente o peso, porque está no meio da água. Quem vive mergulhado no pecado já não sente mais. O declínio dos padrões morais e a pressão da cultura através dos meios de comunicação exercem uma lavagem cerebral capaz de cegar e anular, de certo modo, até as convicções pessoais. E tudo é visto como natural, dispensando qualquer tipo de revisão do comportamento ou reflexão sobre os valores éticos. Seria muito próprio saber o que Deus pensa. Depois de lermos as Escrituras Sagradas, percebemos os padrões que Deus espera de nós. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o que é justo. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, versículos 16 a 18. O grande apóstolo São Paulo, em sua terceira viagem missionária, chegou à cidade de Éfeso. As ruínas demonstram que Éfeso era uma importante cidade dos tempos antigos. Quando Paulo a visitou, ela era uma cidade relativamente nova. O imperador a tinha reconstruído há 25 anos. A rua principal tinha 1 quilômetro pavimentado com mármore puro, destacando as suntuosas lojas que refugiam à luz do sol. A noite era iluminada, coisa incomum naqueles dias. O teatro principal acomodava 24.000 pessoas e tinha um palco giratório. Essa cidade era famosa pelo grande templo de Diana, 4 vezes maior que o templo de Atenas. Merecia a justa fama de ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas Éfeso, com toda a sua importância, modernidade e sofisticação, não poderia mascarar a decadência moral. Hoje, os turistas podem ainda ver as ruínas dos edifícios, onde as prostitutas da época tentavam impor as suas negociações.
A Bíblia Sagrada afirma que quando Cristo estava sendo apresentado, as pessoas iam se convencendo, e muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Atos 19, versículo 18 a 19. A Bíblia nos garante a seguinte promessa: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, versículo 12. É verdade, Deus as afastará e você não precisará ter mais qualquer sentimento de culpa. Que oportunidade esplêndida para você e para mim hoje. Não tente entender como Deus perdoa os seus pecados. Não importa o que você tenha feito, Ele perdoará você e lhe dará uma grande bênção, descrita nos Salmos. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32, versículo 1. Um estudante de teologia foi convidado a fazer um sermão em uma igreja onde havia uma senhora de quem se dizia que Deus a amava muito e lhe contava tudo o que ela perguntava para ele. O jovem pregador duvidou da capacidade dessa senhora, mas fez o seguinte teste. Perguntou: é verdade que Deus conta para a senhora tudo o que deseja saber? Ela respondeu: é verdade, pastor. Deus me conta tudo o que peço a Ele. Muito bem, disse o rapaz. Agora quero que a senhora pergunte a Deus qual o pecado que eu cometi quando comecei a fazer o curso teológico. Eu já me arrependi do que fiz, mas desejo que a senhora pergunte a Deus qual era o pecado. Assim vou acreditar na senhora. Terminada a pregação, o moço veio até essa senhora e perguntou: como é? Deus contou para a senhora? Deus respondeu à sua pergunta? Ele se comunicou com a senhora? Ela respondeu: sim, ele se comunicou comigo. E o que ele contou para a senhora? Ele disse o seguinte: que desde o início do culto, ele procurou lembrar qual o pecado que você tinha cometido, mas ele disse que não estava conseguindo se lembrar. Graças a Deus, podemos confessar todos os nossos pecados diretamente a Ele, e Ele promete esquecer-se e lançar esses pecados no fundo do mar. Louvado seja o Senhor, porque a Ele podemos confessar os nossos pecados e poderemos estar certos de que seremos tratados com o maior respeito, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca jamais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, versículo 34. Talvez a maior razão que temos para confessar nossos pecados seja a que encontramos em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Querido ouvinte, não precisamos esconder de Deus os nossos problemas, os nossos pecados. Abra o jogo com Ele e você vai sentir uma paz maravilhosa, uma sensação de alívio, vai ter um novo ânimo, vai se sentir uma nova pessoa. Você pode confessar o seu pecado agora. Jesus continua chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. Deus convida você a ir a Ele. Quer ir a Jesus nesse momento e colocar a sua vida nas mãos dele? Se você puder agora, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Muito obrigado porque o Senhor perdoa e apaga os nossos pecados. Como a Tua palavra diz, o Senhor perdoa e esquece. Transforma, Senhor, a nossa vida, perdoe os nossos pecados. Abençoe este ouvinte, esta ouvinte que nesse momento ouve esta mensagem. Que o Teu Santo Espírito esteja com eles agora, neste momento. Nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. E lembrando, se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você.